Se o seu companheiro não permite que você tenha interação com outras pessoas, sejam familiares, amigos ou qualquer pessoa ao entorno, vizinhos, dizendo que te ama ou que se sente preocupado, isso é abuso. Se o seu companheiro não colabora com as despesas dos seus filhos, dos filhos que vocês têm em comum, mesmo vocês sendo casados ainda, isso é abuso. Se a sua família, se a sua mãe, a sua tia, a sua irmã invadem a sua casa, apontam questões como lugares incorretos, como você não limpa a casa direito, como você não cuida dos seus filhos direito, ou diz que o seu cabelo não está adequado, se elas interferem na sua vida particular sem ter a sua permissão para isso, isso também é abuso. Seu chefe diz coisas como: até uma criança faria esse trabalho, só você não consegue? Isso é assédio moral no ambiente de trabalho. Se o seu companheiro, a pessoa com quem você reside, divide as contas e a vida, decide que porventura todos os bens e direitos e o dinheiro da casa ficaria na conta dele e todos os bens materiais têm que estar no nome dele, isso também é um abuso. Se o seu companheiro quebra, por exemplo, o seu celular num ataque de ciúme, isso é abuso. Se você tem crise de ansiedade, medo, pânico de ir a um ambiente de trabalho por causa de uma pessoa ou de uma determinada situação, um clima que permanece no ar, você provavelmente está passando por uma situação de assédio moral no ambiente de trabalho. Se o seu companheiro não permite que você saia com determinadas roupas, ele destrói, ele se aposta dos seus bens para que você não use o que ele entende que não é bom para você, isso é abuso. Se o seu companheiro deprecia o seu sucesso profissional, por exemplo, falando para você que você deve controlar o seu ego, que você não é tudo isso, diante, por exemplo, de uma promoção ou de um cliente que você conquistou, isso é abuso. Se você é exposta no seu ambiente de trabalho pelos seus colegas com fotos que estão nas suas redes pessoais, nas suas redes sociais particulares, se você, a partir disso, começa a sofrer assédio ou tem problemas dentro do ambiente de trabalho, isso também é abuso. Se quando você está junto com ele, você se sente confusa, você se sente um pouco maluca, um pouco confusa sobre o que está acontecendo, muito provavelmente ele está manipulando a sua cabeça. Isso é abuso. Se a sua mãe ou a sua irmã ou uma amiga próxima, alguém do seu trabalho, disser pra você quando você for contar uma situação que tá te deixando triste, frases como homem é assim mesmo, ou quem não dá assistência abre concorrência, isso é abuso. Se o seu companheiro passar a te tratar de forma ríspida na frente de pessoas, te humilhar, te destratar, silenciar ou te ignorar, isso também é abuso. Se você se sente de alguma maneira coagida a ter relação sexual com o seu marido, por exemplo, ele não precisa te dizer claramente que ele quer que você faça sexo com ele independentemente da sua vontade. As coisas estão não ditas e você faz sexo com ele sem estar com vontade de fazer, simplesmente para evitar uma briga ou para evitar que ele te atormente, isso é estupro. Se o seu companheiro não dividir com você as tarefas domésticas e impossibilitar que você utilize qualquer bem seu, como dirigir o seu carro, por exemplo, atacando objetivamente a sua possibilidade e capacidade de exercer essa atividade, isso é abuso. Se seu companheiro não divide com você a carga mental, ou seja, todo o trabalho dentro da cabeça que a gente faz para organizar uma vida, uma casa,
para cuidar da agenda dos filhos, da agenda doméstica, isso é abuso. Se a sua família, sua mãe, as suas tias, suas irmãs dependem exclusivamente de você economicamente e a partir disso colocam toda a carga de responsabilidade do pagamento de contas sobre as suas costas, sobre as suas mãos, isso também é abuso. Se você estiver andando na rua e algum homem mexer com você, seja por meio de palavras, chamando, por exemplo, de gostosa ou encostar no seu corpo, isso é abuso. Se a sua mãe, a partir de uma maternidade sua, te diminui, menospreza o trabalho que você faz de educação em relação aos seus filhos, se ela questiona a forma de tratamento que você dá às crianças e se ela diz que a sua maternidade não é correta, isso é abuso. Se o seu chefe, por exemplo, te convida para um jantar que tem todos os elementos de um jantar romântico e você não quer ir e ele deveria saber que você não quer ir, isso é assédio sexual. Se o seu chefe utiliza da sua propriedade intelectual e te diminui em relação a ela, falando que com o seu nome você não conseguirá ter a ascensão necessária para ter os frutos do seu trabalho, isso também é abuso, é assédio e é um crime também de propriedade intelectual. Se o amigo do seu pai, que vai nos almoços de família, encosta no seu corpo de um jeito que você não se sente confortável, isso é abuso. Se qualquer homem da sua relação próxima encostar nos seus filhos de maneira desrespeitosa ou mesmo bater ou qualquer coisa do gênero que você entenda como errada ou abusiva, isso também é abuso, não só com você, mas com as crianças também. Se o seu companheiro ou qualquer outra pessoa de sua confiança, assim como seus pais, irmãos, primos e correlatos, utilizarem da sua capacidade intelectual e do seu trabalho para se vangloriar e receber algo economicamente em relação a isso, isso também é abuso. Se você se sente desconfortável em qualquer relação, se você sente que você não pode ser você mesma, que você precisa, que você tem medo de que brigas e explosões aconteçam, se você sente aquela sensação de estar pisando em ovos, isso é abuso. Se o seu companheiro usa o seu nome e seus dados para adquirir qualquer tipo de direito ou empresa e não te repassa nenhum valor em relação a esse trabalho, isso é abuso. Se o seu ex-companheiro esconde os rendimentos dele para reduzir o valor de pagamento de pensão para os seus filhos, isso é abuso. Se a sua chefe te trata de maneira diferente que ela trata os outros funcionários e você consegue compreender que isso só existe, que essa postura só ocorre pelo fato de você ser mulher, isso é abuso. Se o seu companheiro te bate, é abuso. Se o seu companheiro te tranca em casa ou em qualquer lugar e não permite que você saia, isso é abuso e cárcere privado. Qualquer relação sexual não consentida ou feita contra a sua vontade ou feita quando você não está com vontade, é estupro. Se algum homem ou qualquer outra pessoa tirar fotos de você no local público, se ele fizer chacota de você, se ele te gravar ou qualquer coisa do tipo sem o seu consentimento, isso é abuso. Se no seu ambiente de trabalho os colegas fazem lista das mulheres mais bonitas e mais gostosas da empresa, isso é assédio sexual e imoral no ambiente de trabalho. Bom, busque uma rede. Não encare esse problema sozinho. Pode ser também, além da sua família, que eventualmente pode estar envolvida na situação de violência, a comunidade do seu bairro, algum grupo feminista no Facebook, por exemplo, que existem vários. Busque conhecer histórias iguais à sua, semelhantes à sua. A violência doméstica, ela tem um padrão. Você não é a única e você não está sozinha. Estar num relacionamento significa que a sua vida ainda continua. É muito importante você se lembrar disso. Então continue fazendo as suas coisas, continue trabalhando. Você não precisa vincular o seu companheiro ao seu trabalho. Continue com as suas atividades extras, dance, passeie. Veja as suas amigas, visite a sua família. As outras pessoas são muito importantes para que você continue tendo uma rede de apoio, para que você tenha respaldo e para que você tenha principalmente com quem conversar sobre o que precisar. Nem tudo que você sabe, nem tudo que aconteceu com você e nem tudo que acontece
é de necessidade do seu companheiro saber. Você precisa e merece ter uma parte da sua vida reservada. A individualidade é muito importante para que se preserve a sua sanidade mental. É importante que você se resguarde de pensar e elaborar formas de não permitir o abuso econômico, no sentido de não permitir que essa pessoa se utilize dos seus cartões de crédito, de débito, CPF ou qualquer outra coisa relacionada à sua vida civil que pode no futuro te ocasionar algum dano econômico, burocrático ou judicial. É muito importante que você, mulher, que se relaciona com homens, seja então você uma mulher heterossexual, uma mulher bissexual, que você saiba que um relacionamento não é o seu objetivo de vida. A sua vida não precisa e não deve ser centrada em um relacionamento. Um relacionamento é mais uma esfera da sua vida. Assim como o seu trabalho é mais uma esfera da sua vida, suas amigas, os seus amigos, a sua família, os seus filhos, a prática esportiva que você faz, os cursos que você faz. Você existe autonomamente. Você é uma pessoa que não precisa estar num relacionamento para existir, que não precisa estar num relacionamento para ter valor, que não precisa que um homem valide a sua existência. Você é bonita e você é interessante, você é inteligente e competente por quem você é, por aquilo que você produz, não por aquilo que um homem diz sobre você. Se esse homem não olha para você e pensa a todo momento a sorte que ele tem de ter você ao lado dele, ele não merece estar do seu lado. Uma das principais coisas que nós lembramos sempre de informar para as pessoas que nos procuram é pensar na prevenção a um relacionamento abusivo. Isso não tem a ver só com a possibilidade de ter um companheiro, mas tem a ver também com os homens e mulheres que partilham da sua vida ao longo do tempo. Primeiramente, dentro de um relacionamento com um homem e uma mulher, você tem que se resguardar no sentido de ter a sua identidade e a sua individualidade preservada. É muito importante não informar senhas, seja de cartão de crédito, de débito, seja de computadores, que é algo que não se empresta até por um motivo de segurança digital. Levar em consideração a necessidade de impor limites, que significa não permitir que essa pessoa mexa na sua bolsa, fazer com que se compreenda o espaço que existe entre o relacionamento de vocês e utilizar indiscriminadamente bens pessoais como carro, guarda-roupa, guardar coisas na sua casa, que é algo muito importante de se lembrar, porque infelizmente ou felizmente nós nunca conhecemos as pessoas por completo e a fundo. É importante lembrar também que para aquisição de bens em conjunto, é sempre importante que, independente de qualquer coisa, ainda que burocrata e administrativa, é preciso que quando as duas pessoas movam esforços para adquirir determinado bem, essa coisa, esse determinado bem precisa estar no nome dos dois. Se você não sabe onde procurar ajuda, aqui vão alguns lugares que você pode encontrar. Todos os estados do Brasil têm uma defensoria pública. Defensoria pública é um serviço de advocacia gratuito oferecido pelo Estado para qualquer situação que você precise de um advogado. A defensoria pública ela tem uma limitação de atendimento. São atendidas pessoas com até 3 salários mínimos de renda familiar. Se você se encaixa nesse padrão, você pode entrar em contato com a Defensoria Pública do seu estado. Como que você faz para encontrar? Bota no Google ou em qualquer outro buscador Defensoria Pública do seu estado e ali vão aparecer as informações de como se faz o agendamento, como você busca o atendimento da Defensoria Pública. Além disso, existem 2 grandes redes já formadas e estabelecidas no Brasil. Uma é o Mapa do Acolhimento, mapadoacolhimento.org.br. O Mapa do Acolhimento ele traz tanto advogadas quanto psicólogas, psiquiatras e psicoterapeutas que fazem o atendimento de mulheres vítimas de violência. É só acessar e entender como é que funciona o serviço. Além disso, existe também no Brasil a Rede Feminista de Juristas e o coletivo Tamo Juntas. São 2 coletivos de juristas, feministas evidentemente,
que prestam atendimento a mulheres vítimas de violência, seja tanto orientação inicial, o que fazer numa situação emergencial ou não emergencial, mas nós passamos todos os direcionamentos e depois é possível ter um encaminhamento do seu caso para alguma advogada que possa te atender. Então, todos esses serviços que eu falei, Mapa do Acolhimento, Tamo Juntas, Rede Feminista de Juristas, você encontra no Facebook ou buscando no Google. Além disso, existe também aqui na cidade de São Paulo uma articulação de psicoterapeutas, psiquiatras, que se chama Divan. Divan com M no final, sem o acento tio, que também presta atendimento psicológico a mulheres vítimas de violência. Além disso, existe também a Roda Terapêutica das Pretas, uma articulação de psicólogas negras que fazem o atendimento clínico particular a partir também do enfoque, tendo como consideração o enfoque racial. Vale a pena buscar também esse serviço. AMA Terapêutica também é um outro serviço, AMA com 2 M's de Maria. Você encontra essas informações todas na internet. Então, se você não sabe onde encontrar uma rede, coloque no seu buscador, busque no Facebook, que provavelmente você tem um perfil lá, sobre esse tipo de rede, redes feministas, redes de atendimento a mulheres, que é possível encontrar. Além disso, se você estiver sofrendo uma violência ou você é testemunha de uma violência, você pode ligar para o número 180 e fazer uma denúncia anônima ou não anônima, e você pode acompanhar o desenvolvimento da investigação sobre essa denúncia. Esse é um serviço prestado pelo governo federal do Brasil, funciona no Brasil inteiro. Em algumas cidades já é lei ter uma placa informando sobre o número do 180 em estabelecimentos comerciais. Então busque esse apoio também. Além disso, tem as delegacias da mulher. Aqui na cidade de São Paulo, agora a gente tem uma delegacia da mulher que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, que foi uma conquista também do movimento feminista, porque antes as delegacias fechavam nos finais de semana, que são os momentos de maior índice de violência doméstica. É importante também que você printe, que você grave as conversas que estão nos aplicativos de conversa interativa, como WhatsApp, como Telegram, Signal e outros aplicativos. A prova escrita de que você efetivamente está sofrendo um abuso, de que está sendo ameaçada, de que existe uma deliberada questão, uma forma de abuso de autoridade, de sobreposição da sua vontade, precisa ser expressa por meios também de documentos. É importante que nós façamos o exercício de produzir provas, porque isso também é uma forma de autoproteção e de autocuidado. Para além disso, é muito importante que a questão jurídica seja tratada de uma forma séria, mas também que nós levemos em consideração a rede de apoio psicológico. Procure um terapeuta. Depois que você tiver essa rede, se você conseguir encontrá-la e tê-la, nós recomendamos que você tome algumas providências jurídicas. Com relação ao seu agressor, se ele for o seu companheiro ou algum cara com quem você teve algum tipo de relacionamento sexual e afetivo, mesmo que tenha sido só um encontro, mesmo que você tenha conhecido ele no Tinder e tenha tido só um sexo casual com ele, você está protegida pela Lei Maria da Penha. É muito importante o exercício do não. Dizer não não é um ato de desamor, dizer não é um ato de autocuidado. E é esse autocuidado que nós temos que trabalhar quando pensamos questões de assédio, abuso e outras questões que vão fazer com que você, mulher, possa ser observada como uma subcidadã, como uma humana de segunda classe. A nossa postura também reafirma a nossa chance, a nossa possibilidade de ter um mundo mais igual para mulheres. Infelizmente, na delegacia, no judiciário, nos hospitais, muitas vezes a vítima continua sendo responsabilizada. E como você vai estar num momento frágil, ter alguém forte que acredita em você, que chancela o que você está dizendo e que vai confrontar posições de naturalização da violência das autoridades públicas é muito importante. Você vai estar protegida. A gente naturaliza a violência intrafamiliar, a violência entre amigos, a violência no ambiente de trabalho. E a violência não é natural. A violência é uma consequência da masculinidade branca ocupando o poder, ocupando os lugares de tomada de decisão. Nós podemos sim ter relações baseadas em solidariedade, em compartilhamento, em construção coletiva.
E você tem direito a ter uma relação com um companheiro de fato, com um parceiro que entenda que existe para fora e existe para dentro uma relação desigual de gênero e que esteja disposto a desconstruir essa desigualdade de gênero dentro da sua relação, dentro da relação com você. Que seja um homem que você não precisa ficar fazendo afagos e elogiando de 5 em 5 minutos para que ele se sinta bem. Que seja um homem que não deprecia a sua autoestima. Que seja um homem que admira as conquistas que você tem. E você tem muitas conquistas, elas podem vir de fora de um relacionamento. Amar e ser amada, de fato, é um sentimento muito bom, muito satisfatório. Mas nós confundimos abuso com amor, porque nos fizeram acreditar que abuso era amor, que esperar um príncipe encantado dentro de uma torre era amor, era isso que a gente devia estar esperando, e na verdade isso é abuso. Amor é outra coisa. Amor é quando uma pessoa te coloca pra cima, é quando uma pessoa te admira, é quando uma pessoa se sente agraciada e sortuda com aquele encontro que o universo te deu de te conhecer. E você está nesse lugar. Então não aceite menos que alguém que te ache uma pessoa incrível, que te coloque pra cima. E mais, um homem que saiba lidar com os próprios problemas. Que não venha pra dentro da relação te fazendo de psicóloga dele, de terapeuta dele. Nós não temos a função de consertar um homem. Nós ouvimos muito das nossas mães, das nossas tias, das nossas avós, que aquele homem precisa de uma mulher para colocar ele nos eixos. Que aquele homem precisa de uma mulher para consertar ele. Que é uma mulher que está faltando ali para tirar ele da balada e fazer dele um pai de família. Essa não é a sua função. Se ele quiser se transformar, essa é uma responsabilidade dele. Você tem como responsabilidade a sua própria vida, a vida das pessoas que te apoiam e que te fazem feliz. Coloque-se sempre em primeiro lugar na sua própria vida. É preciso que você fale do abuso. Não é uma vergonha dizer. Você precisa compreender que o abusador tem um problema e não você. E você, no seu local de vítima, também precisa ter a força, e essa força vem da sua rede familiar, da sua rede de amigos, da sua rede de proteção e das pessoas que você, ao longo do tempo, vai aquisicionando para a sua vida e que fazem parte dela para te ajudar a sair do ciclo de violência. Tum, tcha, tcha, tum, tcha.